Tudo certo? Pode? A palestra, né? Gente, boa tarde. Eu vou me apresentar primeiro, apresentar o pessoal que está com a gente hoje, explicar a dinâmica de hoje, para ficar tudo certinho. Você passa lá já? Eu acho que já é a nossa foto. Eu sou o Danilo, faço parte do Núcleo Pedagógico, sou PEC, o antigo PCNP, e eu sou da área de Ciências Humanas, na verdade da disciplina de História e Sociologia. A Juliana também trabalha comigo no Núcleo, ela é da área das Ciências da Natureza. Tem a Mariângela ali, que é a nossa PEC de Tecnologia. E junto com a gente também está a supervisora Ione, que é a supervisora aqui que acompanha a escola. Deixa eu explicar um pouquinho da dinâmica de como que funciona esse trabalho do núcleo pedagógico para ficar tudo bem explicadinho, né? O que acontece? O núcleo pedagógico, ele faz um acompanhamento, a exemplo do que a supervisão faz, né? Nós fazemos um acompanhamento das unidades escolares da diretoria de ensino. Então, todas as 103, 104 escolas da diretoria são acompanhadas pelos supervisores e também são acompanhadas pelos PECs, né? Cada PEC lá, cada um de nós tem um agrupamento de escola pelas quais nós somos responsáveis, e aí nós do núcleo vamos mensalmente nas escolas fazer o acompanhamento das ações pedagógicas que estão acontecendo na escola. Então, quando o núcleo vai até a escola, a gente conversa sobre pauta de ATPC, planejamento, plano de ensino, recuperação de habilidades. A gente conversou recentemente sobre a prova paulista, né, que aconteceu no primeiro bimestre. Logo nós iremos conversar sobre a prova paulista do segundo bimestre também, que já está para chegar. E aí, a partir dessas conversas que o núcleo faz com a coordenação, com a gestão da escola, a gente vai levantando demandas que, conforme a gente vai voltando nas escolas nos meses seguintes, a gente vai abordando esses temas. Então, por exemplo, eu estive em uma outra escola hoje de manhã, onde nós conversamos sobre a utilização do material digital, aquele material novo que foi disponibilizado pela EFAP. Então, cada escola a gente vai seguindo aí uma linha, vai trabalhando algum aspecto. O núcleo pedagógico sempre trabalha questões pedagógicas, então a gente sempre vai abordar assuntos que dizem respeito ao desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes daquela escola. Então, cada escola a gente aborda um tema diferente, não necessariamente o que eu trabalho aqui no Irene, eu trabalho em outras escolas, ou que eu trabalho em outra escola, é uma pauta que eu vou trabalhar aqui no Irene, porque cada escola é uma escola, cada escola tem uma realidade. E aí esse mês, que é um pré-mês de férias, né, mês que vem a gente tem o mês de junho, depois de julho já é as férias, eu vim aqui no mês passado, conversei com as meninas, fiz o levantamento das demandas, e aí a gente pensa, por exemplo, que a gente passou pela prova paulista do primeiro bimestre, foi um movimento novo para todo o estado, então muitas escolas tiveram dificuldades, as escolas apresentaram as questões que tiveram, problemas do tipo, o tempo para fazer a prova talvez não tenha sido suficiente, a maneira como a prova aconteceu é diferente da maneira como a AP acontecia, então houve já uma diferença de organização para a escola. E aí dentro dessa conversa, nós pensamos também que a prova paulista do segundo bimestre já está chegando, ao mesmo tempo que a gente ainda está se debruçando sobre a prova paulista do primeiro bimestre, como ela é uma prova bimestral, e os bimestres, querendo ou não, eles passam muito rápido, a gente acabou entrando nessa questão da prova paulista e, consequentemente, da avaliação, tendo em vista que a prova paulista ela é um dos instrumentos de avaliação que a gente acaba utilizando ao longo do bimestre, aí de acordo com o que cada professor demanda da sua turma. E aí, pensando sobre isso, a gente acabou optando por, nessa TPC de hoje, a gente vir aqui conversar um pouco sobre avaliação. Não especificamente sobre prova paulista ou outro tipo de avaliação, mas a avaliação no geral, o conceito mesmo da avaliação, e aí em cima disso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu distribuí para vocês um texto que é o texto base que eu utilizei para preparar essa TPC, que é um texto da Jussara Hoffmann, não chega nem a ser um artigo científico, porque são 6 páginas, mas é um texto bem bacana que eu peguei para servir de base na elaboração dessa TPC de hoje. No final da TPC, depois eu disponibilizo o material para a gestão, tem lá as outras referências, que aí quem tiver interesse, disponibilidade e tal, pode entrar depois, dar uma olhadinha lá também, que tem bastante material bacana. Antes de começar
propriamente a parte, né, de teoria da TPC, vou compartilhar com vocês os objetivos de hoje. Então a gente vai refletir sobre a importância do processo de avaliação, né, no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, situar mesmo em que momento que a avaliação se encontra dentro do processo de ensino-aprendizagem. A gente vai passar rapidinho sobre alguns teóricos que tratam sobre a avaliação da aprendizagem e, por fim, dependendo aí de como a gente conseguir fazer a gestão do nosso tempo, eu trouxe 3 questões que caíram no último concurso do Estado para professor, que é aquele concurso de 2013, o último concurso de PEB 2, eu pesquisei lá acho que foi na FGV, e aí eu vi que tinham 3 questões que tratavam sobre o Lucchesi, que é uma das figurinhas carimbadas em concursos da educação, porque ele é um carro-chefe aí das teorias sobre a avaliação. Então a ideia é a gente começar pensando um pouco no processo de avaliação, depois disso a gente retoma alguns desses teóricos que tratam sobre esse processo, e aí por fim a gente tenta pensar um pouquinho nessas últimas questões que caíram sobre a avaliação no concurso, até pensando também que tem outro concurso aí para o Estado, que acho que já até abriu a inscrição, não sei se já abriu ou abriu o edital, que já está aí também para quem quiser se inscrever, abrir outro cargo, enfim, né? Talvez seja de ajuda também. Antes disso, eu queria compartilhar com vocês um videozinho curtinho, para a gente começar a pensar um pouquinho aí no papel da avaliação dentro da escola, do porquê a gente avalia, por que a gente não avalia, o que a gente avalia. Então a gente vai compartilhar um videozinho curtinho aí com vocês, eu queria que todo mundo desse uma olhadinha. Qual é o problema, Charlie Brown? Acabei de receber péssimas notícias. A professora disse que nós vamos ter uma excursão para o Museu de Arte e eu tenho que tirar A no meu trabalho. Senão, vou repetir de ano. Por que temos que sofrer toda essa pressão com relação às notas? Bom, eu acho que o propósito de ir para a escola é tirar boas notas. Aí você vai para o 2º grau, onde o propósito é estudar mais ainda para tirar boas notas e poder ir para a faculdade. E o propósito de ir para a faculdade é tirar boas notas para poder fazer pós-graduação. E o propósito disso é você estudar mais e tirar boas notas para ter um emprego e ser bem-sucedido, para casar e ter filhos, para poder mandá-los para a escola, para tirarem boas notas, para poderem ir para o 2º grau e tirarem boas notas, para irem para a faculdade e darem Puxa vida. É um vídeo curtinho, né, de um debate aí do Charlie Brown com o colega dele, que eu não lembro o nome, que eles estão debatendo aí a função da escola, na verdade, né? Porque ele fica falando, eu vou para a escola para tirar boas notas, para poder ir para pós-graduação, tirar boas notas, para ter um filho e mandar ele para a escola para tirar boas notas, e parece que vai virando um ciclo vicioso, né? E aí acho que a gente precisa, quando a gente vê, né, esse vídeo, eu penso, a primeira coisa que eu penso assim é para isso que a escola serve? Não, eu não enxergo a escola como só tirar boas notas. Claro que a parte das notas fazem parte do processo, né, educacional aí da criança. A gente sempre espera, né, que os nossos alunos tenham boas notas, inclusive faz parte, né, da nossa dinâmica, mas eu acho que a escola ela não existe só pela nota. E a avaliação também, ela não existe só pela nota. A gente precisa também enxergar a avaliação como esse movimento de enxergar o processo de ensino-aprendizagem da criança, e a nota da avaliação, o 2, 3, 4, 5, sei lá, a nota que ele tirou, eu sempre enxergo essa parte como a parte burocrática da nota. O número que ele tira é a parte burocrática, a parte que eu tenho que entrar no diário de classe, colocar quanto que ele tirou, porque eu tenho que fazer isso, é a parte burocrática, mas a expressão numérica da avaliação, eu entendo que ela só se limita a isso. A essa parte burocrática. A avaliação em si, ela vai para outros caminhos além de só essa parte burocrática. E aí, pensando sobre isso, a gente precisa pensar também no porquê que eu avalio. Acho que é um ponto de partida interessante. Então, eu, enquanto professor, eu sempre pensava, quando eu estava em sala de aula, que eu tinha o bimestre lá 2 aulas por semana, 20 aulas no bimestre, contadinha, se não tivesse nenhum feriado no meio, eu conseguia dar 20 aulas. Eu já pensava, são 20 aulas para desenvolver um conteúdo lá de um bimestre inteiro,
onde eu vou ter que ter pelo menos lá, sei lá, 3, 4 avaliações ao longo do bimestre, eu já vou ter que fazer essa gestão aí organizacional do meu tempo. E aí pensar também em que momento que eu colocava essas avaliações, em que momento daquela sequência de atividades que eu iria avaliar o meu aluno, mas a principal questão é, eu vou avaliar nesse momento, por quê? Qual que é o papel da avaliação naquele caso? É para mostrar que o aluno não sabe? É para mostrar que o aluno sabe? Pensar aí o porquê que a avaliação acontece naquele momento. E para a gente pensar nisso, é interessante a gente pensar primeiro o que é a avaliação, o que é o ato de avaliar o estudante. Eu sempre brinco, até comentei na escola mais cedo hoje, que é importante que o aluno não saiba. Porque se a gente pensar, se todos os alunos soubessem tudo, a gente não teria emprego. Então é importante que o aluno não saiba. Faz parte do processo dele não saber. É a partir daquilo que ele não sabe que eu consigo encaminhar aí as minhas mediações, as minhas intervenções, para fazer com que ele passe a compreender aquilo que ele não compreendia antes. E a avaliação é um instrumento que me dá essa visão, de mostrar o que ele não sabe, de mostrar talvez o caminho por onde eu posso percorrer para que isso aconteça. E aí entender a avaliação como um conjunto de procedimentos. Quando eu falo conjunto de procedimentos, eu estou falando que a gente pode avaliar o aluno de diversas maneiras, porque é um conjunto de procedimentos. Eu posso dar uma prova de estilo teste, com 10 perguntas múltipla escolha? Pode, não tem problema. E uma redação? Também não tem problema. Posso pedir uma atividade em grupo? Não tem problema. Mas é um conjunto de procedimentos. Como que talvez esse processo fique um pouco fragmentado? Se eu tenho, sei lá, 40 aulas no bimestre e eu fiz 6 avaliações e todas as avaliações foram redação. Ou todas as avaliações que eu passei, elas foram todas em grupo. E o individual? E como é que eu vou enxergar um aluno de cada vez? Então, quando a gente fala de conjunto de procedimentos, a gente está falando aí de várias ações que acontecem por um longo tempo. Então, quando a gente fala em longo tempo, a gente enxerga aí, vamos fazer um recorte bimestral. A gente tem a prova paulista, que faz uma avaliação meio que de encerramento do bimestre, mas já se passou todo um bimestre. Já teve todo um percurso ali que aconteceu ao longo das semanas, ao longo das aulas, tal, que talvez, se a gente deixar, por exemplo, vamos pensar que não existe aí a prova paulista. Vamos pensar que são só as nossas avaliações, minha do professor. Eu tenho lá um bimestre inteiro. Talvez, se eu deixar para avaliar o meu estudante no finalzinho do bimestre, nem que sejam 5 avaliações de uma vez, mas só no final do bimestre, talvez eu perca alguma coisa aí pelo caminho. Porque talvez, em algum dado momento das minhas aulas, houve algum problema aí de entendimento do estudante daquilo que eu estava passando para ele, e isso ficou pelo caminho. E a avaliação talvez teria me mostrado isso. Porque muitas vezes a gente está explicando o conteúdo, está lá, está dando uma aula bacana, está todo mundo prestando atenção, fazendo cara de quem está entendendo, mas não. Às vezes não está entendendo tão bem. Ou às vezes faz cara de quem não está entendendo e está. Mas quem vai dar o termômetro disso para a gente é esse processo avaliativo. Tá? E aí a gente coloca aqui também de caráter múltiplo e complexo, tal qual se delineia um processo. E aí pensar que a avaliação é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. Se a gente já, talvez até esteja cansado já de ouvir que o aluno aprende de diversas maneiras diferentes, ele também é avaliado de diversas maneiras diferentes. Tem que ter bater, né? Essas duas ideias. Uma coisa que a gente sempre acaba pontuando, no ano passado, quando a Juliana e eu fazíamos o acompanhamento específico de novo ensino médio, quem dá aula em novo ensino médio sabe que uma das coisas que é mais pedida lá dentro dos itinerários são as metodologias ativas. Você abre lá o mapa, é metodologia ativa para todo lado. Toda aula tem sugestão de metodologia ativa. E a gente sempre falava, né? Talvez não faça tanto sentido eu dar 20 aulas de metodologia ativa,
colocar o aluno para rodar numa aula, e depois é palestra, é debate, é mapa mental, mapa daquilo outro, mas toda hora que eu vou avaliar esse aluno, eu avalio ele de maneira tradicional. Não bate tanto a prática que você está colocando ali, a metodologia ativa, para na hora de avaliar, você só avaliar de maneira tradicional. Não exclui o método tradicional, você pode avaliar, até porque quando a gente pensa no ensino médio, a gente também pensa na preparação do aluno para o vestibular, e o vestibular ele é tradicional, e aí é uma coisa que foge do nosso controle. Mas eu entendo que enquanto educação básica, enquanto escola, só o método tradicional, pensando aí numa educação do século XXI, talvez não tenha tanta relação com esse processo de ensino-aprendizagem. E aí, quando eu vou avaliar o aluno, eu tenho 3 momentos dessa avaliação. Eu vou observar aí o que a Jussara Hoffmann coloca como aprendiz, que é o aluno. Vou analisar e compreender ali as estratégias de aprendizagem, observar, analisar e promover melhores oportunidades de aprendizagem. Pode ir, passar. Então a Jussara Hoffmann vai entender esse processo avaliativo em 3 momentos. Eu avalio para analisar, observar o meu estudante, entender o momento ali que ele está no processo de aprendizagem. Entendi, já sei o que está acontecendo. A partir de agora, eu vou traçar estratégias em cima daquilo que ele mostrou que ele não está conseguindo desenvolver. E aí, a partir dessas estratégias, eu vou tentar aí fazer uma retomada com esse estudante, abordar talvez de uma outra maneira, o que eu consegui atingir em uma sala. Às vezes eu não consigo atingir em outra, porque eu dou aula no sexto A de um jeito, o sexto B é de outro. O sexto C, então, não tem nada a ver com o sexto A. Então, cada sala vai ter sempre uma dinâmica. E aí a Jussara Hoffmann, ela vai deixar bem clara ali a intenção do avaliador. O avaliador é o professor, né? A intenção do avaliador: conhecer, compreender. Então, conheço o aluno que eu estou avaliando a partir daquilo que eu tenho em mãos, um instrumento avaliativo. A partir dali, eu consigo compreender o que está acontecendo. Se eu tenho, por exemplo, eu sou professor de sociologia. Aí eu estou lá dando aula sobre Revolução Industrial. E aí eu passei lá a matéria tal, sala de 40 alunos, passei a minha avaliação, 35 foram bem tranquilos, mas 5 ali não compreenderam. O que será que aconteceu com aqueles 5? A avaliação está ali para mostrar que aqueles 5 estudantes tiveram uma ruptura nesse processo. Alguma coisa aconteceu naquele meio tempo ali. E aí o processo avaliativo se desenvolve concomitante ao desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Por isso que a gente acaba sempre batendo na tecla também da avaliação ser processual, acontecer ao longo aí do bimestre, ao longo do semestre, de maneiras diversificadas, para que a gente consiga entender tudo o que está acontecendo, porque em um bimestre só, a gente não trabalha uma única habilidade, a gente não trabalha um único conteúdo, a gente trabalha diversas coisas, que é interessante que todas elas tenham um olhar atento. Passa. Isso. E aí ela coloca uma frasezinha, não sei se dá para vocês enxergarem bem ali embaixo, que ela está falando o seguinte: para que o processo avaliativo tenha sentido, as propostas educativas precisam estar articuladas em termos de gradação e complexidade. Esse é um outro ponto também importante, era um ponto que essas avaliações externas que chegam para a gente da IFAP, da COPED, da SEDUC, enfim, como um todo, elas se apresentam às vezes com um grau de complexidade a mais, porque ela vai fazendo essa gradação. Então, às vezes a gente pega a prova paulista ainda está recente, a gente ainda está analisando, conhecendo a prova paulista. Eu vou usar a AP como exemplo, que é que a gente tinha mais tempo, né? A AP já é mais conhecida da gente, mas a prova paulista a gente já percebeu que ela segue mais ou menos por essa linha. A AP, muitas vezes você pegava a prova, sei lá, do 8º ano, e aí você pegava a prova de língua portuguesa. E aí você via uma pergunta assim, que você falava, gente, isso aqui ele aprendeu, sei lá, no 5º ano. É o básico do básico do básico.
E chegava uma outra pergunta na AP que você falava, nem eu sei responder isso aqui. Porque são níveis de complexidade dentro da própria avaliação. Também a gente pode pensar nesses termos de complexidade. Vou usar o exemplo de novo da aula de sociologia. Estou trabalhando Revolução Industrial lá com as crianças. Fiquei, 6 aulas falando sobre Revolução Industrial e eu planejei aí 2 avaliações sobre isso. A minha primeira avaliação, eu vou mais tranquilo. Estou ali para fazer uma sondagem mesmo, entender se aquele ponto de partida já foi compreendido. Peguei, corrigi, vi lá o que aconteceu. A minha segunda avaliação, eu já apresento com uma complexidade diferente, porque eu já evoluí mais alguns passos dentro do desenvolvimento daquela sequência de atividades. Então, quando a Jussara Hoffmann fala para a gente desse, estar articuladas em termos de gradação e complexidade, ela também está falando sobre desafiar o estudante. Também jogar um desafio para ele, ver até onde ele vai. E aí errou, faz parte. Acertou, que ótimo, a gente já percebe que é um estudante que a gente pode forçar mais ainda com ele. E aí também tem aquela questão de recuperar, aprofundar, enfim, são vários aspectos que passam por essa sequência aí de complexidade das avaliações. E aí a Jussara Hoffmann vai entender a avaliação como uma ação em 3 tempos. O primeiro tempo, ela usa esses termos mesmo, tá? O primeiro tempo é o tempo da admiração. Parece até bonito, né? O tempo da admiração. O que é essa primeira etapa da avaliação? Ela coloca ali pra gente. Esse é o tempo, então, de aprender a observar, a registrar, a reunir dados, ler tarefas, escutar crianças e jovens, a acompanhar brincadeiras, conversar com as famílias e ouvir outros professores. Então, quando ela fala desse momento da admiração, ela não está falando propriamente só de você pegar uma avaliação assim na mão, avaliei meu aluno, fui lá, peguei e corrigi. Isso é uma das etapas da avaliação. Mas durante a aula, expositiva mesmo que seja, a maneira de agir do estudante já é um termômetro também para isso. A gente pensar, nossa, eu tenho um aluno que dá muito trabalho, não consigo atingir esse aluno, eu faço milhões de metodologias diferentes, contextualizo com a realidade, faço assim o possível e o impossível para atingir esse aluno e eu não consigo. E aí você compartilha isso numa ATPC, por exemplo. E aí a professora do lado fala, nossa, mas comigo ele vai super bem. Isso já é um momento para a gente também parar e falar, mas o que está acontecendo? Se eu já me virei em 5 professores aqui, eu não consigo. E com a professora Juliana, ele vai que vai, só falta dar aula no lugar dela. Isso é um momento também que ela coloca como um momento de admiração. Quando você propõe uma atividade, uma discussão, um debate, uma coisa em grupo, tudo isso aí serve de termômetro, para a gente entender aí o que está acontecendo com o nosso estudante. A partir do momento que você está nesse processo de admiração, o segundo ponto é a etapa da reflexão. Aí ela coloca ali para a gente. Refletir acerca do momento de educação em que o aluno se encontra, o que não significa enunciar resultados definitivos, mas descrever etapas de um caminho que se percorre, paradas de um trem sempre em movimento. Então aí é o seguinte, é a segunda etapa complementar à primeira. Essa etapa da reflexão não vai acontecer, a gente não consegue fazer a primeira etapa de enxergar o estudante ali de maneira individual também. Porque é o momento da reflexão. Essa etapa da reflexão é como ela coloca bem ali no comecinho. É o momento da educação em que o aluno se encontra. É enxergar dentro daquilo que eu tenho como objetivo de desenvolver com os alunos, porque quando eu planejo a minha aula, eu tenho um objetivo. O que eu quero com essa aula? Qual é o meu objetivo nessa aula? Então, o meu objetivo é que o aluno compreenda o que é um citoplasma. Esse é o meu objetivo. Eu tenho esse momento da reflexão aqui, a Jussara Hoffmann falaria assim, dentro do objetivo do aluno entender o que é um citoplasma, em que momento dessa etapa que ele está?
E aí isso só vai acontecer a partir do momento da admiração, de você enxergar tudo que aconteceu aí ao longo do desenvolvimento desse objetivo. É uma etapa bem de observação. E aí a reflexão, quando ela é feita a partir da admiração, e eu consigo parar e pensar em que momento que aquele aluno, que aquela turma às vezes está, que às vezes você acaba encontrando uma turma inteira que está mais ou menos ali no mesmo lugar, e você tem que fazer uma retomada com todo mundo. É a partir desse momento aí da reflexão que a gente parte para a terceira etapa, que é a reconstrução. O que fazermos agora para entender a necessidade do sujeito admirado que viemos a conhecer? A reconstrução é a mudança de rumos, por exemplo. Então eu tô lá, vou mudar o exemplo do citoplasma porque eu não sei o que vem depois, tá? Então, tô lá falando com a criança sobre Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, eu ia falar sobre o Napoleão. Mas para eu falar sobre o Napoleão, ele tem que ter entendido a Revolução Francesa, faz parte uma coisa da outra. E se ele não entendeu a Revolução Francesa, eu vou poder ir para o Napoleão como se nada tivesse acontecido? Não. Eu deixo Napoleão quietinho no canto dele e fico na Revolução Francesa. Mas vai atrasar o currículo. É melhor atrasar do que virar uma bola de neve e chegar no final do ano nem a Revolução Francesa, nem o Napoleão. Nenhum dos dois. A gente não pode entender esse processo de ensino-aprendizagem e esse processo avaliativo como uma esteira de produção. Sabe aquele filme do Charlie Chaplin, que ele ficava lá, a esteira ia passando? A gente não pode entender o aluno dentro dessa esteira, e a avaliação é como se passasse uma embalagem, a embalagem está com defeito, e ele descarta a embalagem de canto. A gente não pode entender a avaliação como se ela fizesse isso. A esteira da produção lá da Revolução Francesa, não entendeu? Joga lá para o canto e vamos para outra esteira agora. A etapa da reconstrução é justamente para isso, para parar e falar, posso continuar ou não? Ah, mas eu vou passar a vida inteira falando sobre Revolução Francesa? Não. Você vai fazer uma retomada, vai pegar o ponto essencial daquilo, para você aí sim poder partir para a próxima etapa, porque senão daí para frente é só para trás, né? Porque senão ele não vai entender uma coisa, não vai entender outra, e aí ele vai se desanimando, o professor vai se desanimando, todo mundo vai se desanimando nesse processo. Aí a gente pensa em todo esse processo avaliativo, e aí tem duas concepções de avaliação, que são as concepções que eu entendo que são as mais adequadas para o momento que a gente vive da educação, que são as concepções formativas e a concepção formativa e a concepção mediadora. O foco dessa TPC de hoje é a concepção mediadora, porque é a mediadora que é a teoria da Jussara Hoffmann. Mas a concepção mediadora, ela parte da concepção formativa. Uma está ali atrelada à outra. Só para deixar registrado, a concepção formativa ela é uma teoria do Perrenot, que também é um outro teórico que eu gosto bastante, mas a gente não vai parar hoje sobre ele, porque senão vira uma TPC de 3 dias, porque Perrenot, quando você entra nele, você não sai mais. Então a gente vai falar hoje especificamente sobre a mediadora. Antes dela, vamos só entender superficialmente o que é essa concepção formativa. A concepção formativa de avaliação é aquela concepção que entende que você avalia o aluno de uma tal maneira que quando esse aluno, esse estudante, recebe o feedback da avaliação, ele consegue se entender dentro do processo de ensino-aprendizagem. É aquela etapa lá da reconstrução, que é aquele em que momento que eu estou. A concepção formativa do Perrenot é essa ideia. Ele fala, olha, é um tipo de avaliação que você avalia o aluno, você dá o feedback para ele, e esse feedback é construído de uma tal maneira que o aluno ele vai pegar lá a avaliação dele, ele vai olhar, eu não entendi tal coisa, então o que eu preciso entender é isso. Aí a partir disso eu vou entender outra coisa. Então a concepção formativa, ela situa, além de situar o professor no processo que o aluno se encontra, ela também situa o próprio estudante. E isso vai acontecer, segundo a Jussara Hoffmann, a partir da mediação. Por quê?
A gente precisa pensar que a criança, o adolescente, o estudante, ele não tem maturidade para isso. Ele é uma criança e um adolescente. O adulto da relação somos nós. Você entrega uma avaliação para ele e, tô aqui, sua nota é 6, é 7, é 10. Se ele tirar 10, ele fica feliz, porque na cabeça dele ele aprendeu tudo que ele precisava aprender. Se ele tira 0, ele fica triste porque ele acha que ele não sabe de nada. Se ele tira 5, ele fala, tá bom, porque dá para passar. Então, assim, ele não tem maturidade para entender o que aquilo ali significa. A Jussara Hoffmann, ela fala aí da importância do professor agir como um mediador dentro desse processo. Então a criança ou estudante vai se situar dentro do processo que ele se encontra? Vai. Como? Através do professor mediador. Mas quem é o professor mediador? Nossa, olha só que legal. Professor mediador. Como assim, professor mediador? O que é essa ideia de mediar? Para Jussara Hoffmann articular essa ideia do mediar a avaliação para a gente, ela recorreu ao Vygotsky e ao Piaget, que é aqueles psicólogos que a gente sempre estuda na faculdade em psicologia do desenvolvimento. A gente sempre que faz uma licenciatura tem que estudar o Piaget, o Vygotsky, o Vallon e o Freud de tabela também, vem o combo completo. E aí a Jussara Hoffmann, ela pega ali a teoria do Vygotsky e do Piaget para tentar articular essa ideia aí do professor mediador. O que ela vai passar para a gente? Eu vou ler esse parágrafo inteiro aí, porque ele é bem complexo. Em Vygotsky, o conceito de mediação é central em termos do desenvolvimento humano como processo sócio-histórico. Como sujeito do conhecimento, o homem não tem acesso direto aos objetos do conhecimento. Esse acesso é mediado por elementos mediadores, a partir dos quais se dá a transposição dos significados do mundo real para o seu pensamento. A mediação é um processo de três vasos, não sei nem se é assim que pronuncia, de informação a partir de um sistema de representação. O professor com um conteúdo, uma estrutura informativa e um código, e outro sistema de representação, o aluno em processo ativamente tal informação. Então é o seguinte, o que ela vai entender como processo mediador? É você pegar aquelas representações da aula, então mitocôndria, revolução não sei o que, poema, escola literária, citoplasma de novo, pegar todas essas teorias aí, o mediar, segundo aí a Jussara Hoffmann, é você atribuir significado real a isso. Como assim significado real? Está falando que o citoplasma não é real? Não, ele é real. Mas o real no sentido assim, onde que ele está? Em que momento da minha vida que ele está? Como que eu estou usando esse conceito? Por exemplo, está falando de revolução industrial, mas o que eu tenho a ver com revolução industrial? O mediar, quando ela fala aí que como sujeito do conhecimento nós não temos acesso direto ao objeto do conhecimento, que esse processo é feito através de mediação, ela está falando assim, a criança ela está recebendo ali um conteúdo, está recebendo uma aula sobre determinado assunto. Quem vai significar essa aula para a criança é o professor. E o que isso tem a ver com a avaliação? Que quem vai significar aquela avaliação para a criança é o professor. Então, eu lembro quando eu era aluno mesmo. Muitas vezes o professor me entregava a prova assim, aí entregava lá a prova de matemática, eu tinha tirado 4. E eu falava, misericórdia, né? Tirei 4, agora o negócio quando chegar em casa o bicho pega. Tirei 4. E ficava por isso. Eu tinha tirado 4, não... O que significava esse 4? O que ia acontecer com esse 4 depois? Por que esse 4 ia ser somado com outro 4, com um 5? E por que no final do bimestre eu fechava com 5, ou com 6, ou com 3? Esse processo de mediação que a Jussara Hoffmann traz pra gente é essa ideia. Fala, olha, a sua nota é essa, você foi avaliado dessa maneira, e aí fazer o aluno entender o que aconteceu. Quando a gente sempre fala
quando eu estava na coordenação da escola, eu sempre falava para os professores, principalmente na AP. Eu sempre chegava lá num dia da TPC, com cara de mal, e falava: todo mundo vai fazer a correção da AP coletiva com os alunos, nem que demore 3 meses fazendo, mas vai ter que fazer. Era um passo para isso, para situar o aluno. Mas o que ele foi avaliado ali? Porque muitas vezes o aluno vinha reclamar na coordenação comigo, reclamar do professor. Chegava e falava: ó, caiu tal coisa aqui na AP, mas o professor não ensinou isso, que é um absurdo. Ele falava, acabava com a vida do professor. Aí eu, tá bom, né? Vamos conversar com o professor. Aí o professor vinha, aí eu falava que tinha chegado um aluno e tinha reclamado tal coisa, e aí o professor me mostrava. Tinha sim sido trabalhado. A questão é, o aluno não tinha enxergado isso na avaliação. Ele não tinha entendido que ele tinha sido avaliado sobre aquilo. Então, quando eu sempre reclamava com eles que era para fazer a tal da correção coletiva com todo mundo, era para o aluno entender que não é que o professor deixou de passar aquilo. Vamos usar como exemplo daquele dia, tá, Pedro? Verdade, era o que a gente estava falando? Era do nomadismo. Verdade, no mês passado eu vim aqui e a gente estava falando sobre a prova paulista. E aí, o que aconteceu na prova paulista? Teve uma pergunta do 5º ano em História, 5º aninho, né? Que falava sobre nomadismo. Era uma perguntinha assim, básica, né? Era só a criança saber o que era nomadismo e vai que vai. E aí a gente conversando e falando. Aí a Rosângela falou: gente, o que é nomadismo? O que é nomadismo? Quando ele falou nômade, aí vem ruim. Aí veio aquele... Pra minha realidade. A palavra, às vezes, pro aluno, é muito... Eu fiquei perdida, fiquei procurando, mas não achava. Não vinha, né, aquela... significado pra mim. Mas na hora que você falou nômade, aí eu... se situei, veio aquela... vezes, porque a gente é aluno também, né? A gente cai a ficha, às vezes, de uma palavrinha, aí você entende o que você não estava entendendo. Não estava entendendo. E às vezes é um termo que está ali no meio que você vai embora e nunca mais se encontra. Até a gente lá analisando as nossas demandas lá, a prova paulista, a gente pega currículo para analisar, a gente para, olha assim, aí um olha para a cara do outro. Você entendeu? Não, e você? Também não, e agora? Vamos ter que entender, né? A gente para lá e tenta encontrar alguma maneira. É isso, é você significar o que é aquilo para o aluno. Porque a gente também precisa pensar que a gente está aqui conversando sobre uma teoria de avaliação mediadora, formativa, tal, mas existe também por parte do aluno e por parte da família do aluno uma visão de avaliação. E é uma avaliação culturalmente construída. E uma coisa que é culturalmente construída, para você reconstruí-la, é aí um trabalho, é o famoso trabalho de formiguinha, né? Você vai. Eu lembro, até vou até pegar um outro exemplo que não é sobre avaliação, mas eu lembro que uma vez eu tive que atender uma mãe na escola que eu era coordenador. A mulher chegou querendo tacar fogo na escola, falando que a professora de matemática não estava dando aula há não sei quanto tempo. E era uma professora, assim, excelente. Por que teoricamente a professora não estava dando aula? Porque ela não estava usando a lousa. Ela estava usando aqueles objetos lúdicos, ela estava levando as figuras geométricas. Então a criança estava com um triângulo na mão, a outra estava com um quadrado. Não que ela não estava, é que o caderno da criança não tinha nada, porque a criança não estava anotando. Mas a professora estava dando aula. Inclusive estava dando uma baita de uma aula. E aí até, né, fazer a mãe entender, mas aí é um processo cansativo, porque a etapa da avaliação também é cultural. Quando a gente fala, o pai e a mãe às vezes questionam, mas como que ele foi avaliado? O pai e a mãe esperam a prova. Ele vai esperar uma prova. Você fala, eu avaliei a criança a partir da produção de um mapa mental, por exemplo. Mas como assim um mapa mental? Até um absurdo mapa mental, até você explicar tudo que é, né, todo o processo que acontece no mapa mental leva um tempo, mas eu entendo que é uma etapa que nós, enquanto educadores, eu percebo que é um movimento que já acontece, via de regra, e é um momento que a gente tem que, é um movimento que a gente tem que bater na tecla.
A gente não pode se dar por vencido. É que nem aquelas questões que as pessoas falam que são questões polêmicas, de não pode falar sobre educação sexual na escola. Não vai falar onde, então? Não falar na escola. Que, não sei lá, o pai e a mãe vai reclamar. Deixa reclamar, precisa entender. É melhor ouvir isso na escola do que ouvir isso em outros lugares. Mas, enfim. E aí a Jussara Hoffmann coloca ali também uma frase que, quando eu li, eu me senti baqueado, assim, porque ela se aplicou a mim. Eu me lembrei aí, muitas vezes eu fiz isso. Porque essa concepção mediadora dela, ela vai contra aquela avaliação classificatória para saber quem é o melhor, quem é o pior, quem sabe, quem deixa de saber. E aí ela coloca o seguinte: aplicar vários testes ao longo de um bimestre, que é o que é sempre aconselhado, né, você avaliar a criança aí ao longo do processo, aplicar vários testes ao longo do bimestre, mas corrigir todos eles ao final, por exemplo, é um processo classificatório. E aí eu me lembrei de quantas vezes eu não avaliava as minhas turmas. Dava lá 80 avaliações. E aí toda semana eu chegava e eles, professor, já corrigiu? E eu falava, não corrigi ainda. Aí chegava na outra semana, já corrigiu? Eu falava, não corrigi ainda. Já corrigiu? Eu falei, não corrigi ainda. Quando que você vai corrigir? Quando tiver que entregar a nota. Então, assim, avaliei várias vezes. Bacana. Mas eu só obtive o resultado daquela avaliação quando já era tarde. Quando já tinha passado todo o momento da retomada. E aí eu me lembrei de várias vezes que eu fiz isso. De vários alunos que questionavam para saber a nota, para saber, sei lá, o que eles queriam saber, e a resposta era sempre não tive tempo, só no final de semana, nas férias, sei lá, em qualquer momento, de noite, de madrugada. Posso fazer um exercício? Pode. Bom, na minha experiência de professor e de aluno, eu percebo que as avaliações elas são muito imediatistas. Por exemplo, né, eu tenho um processo de aprendizagem, não sei isso, né? Uhum. E leva um certo tempo até você interiorizar aquele ensino, certo? Então não adianta eu dar um conteúdo para um aluno agora e já querer cobrar isso dele mensal. Não vai ter absorvido. Alguns, claro, tem pessoas que às vezes conseguem, né, desenvolver, pegar, aprender ali no momento. Mas no meu caso, não, já é um processo, entendeu? Quando a gente falar, né, de querer avaliar o aluno e não atingir os objetivos, né, é muito complexo. Porque, na verdade, o cara aprendeu, não tem como avaliar, né? Vai desenvolver isso com você. E aí é importante a gente pensar também de cada um tem realmente um ritmo de adquirir o seu conhecimento. Cada um, por exemplo, prefere ser avaliado de um jeito. Eu por exemplo, eu faço pedagogia agora. Eu deixo para fazer a prova lá, que é AD, quando eu termino todo o conteúdo. Porque eu já faço tudo de uma vez. Eu me sinto fragmentado. Se eu pego um bloco, faço avaliação. Pego outro bloco, faço outra avaliação. Isso que você está pontuando, professor, é importante para a gente pensar tanto na diversidade de ritmos da aprendizagem, como na diversidade do resultado que a avaliação apresenta para a gente e na diversidade da própria avaliação. E pensar que também eu estou hoje aqui falando sobre avaliação, agora são 2h45. Aí vamos supor que isso aqui fosse uma aula, e aí 3 horas da tarde, falar, agora vamos lá, embaixo da cadeira de vocês tem uma folha, vamos fazer uma prova sobre isso. Mas agora, a gente acabou de receber isso aí, eu já tenho que provar que eu sei. Acho que é interessante a gente ter esse olhar também, de entender qual é o ritmo daquela aprendizagem, e aí esse ritmo, ele também difere de sala para sala, de aluno para aluno, situação de conteúdo para conteúdo. É muito importante essa fala para a gente pensar na diversidade desse processo avaliativo. E aí vou pegar essa sua fala que ela casou certinho aqui com isso. Eu tinha comentado com vocês lá no comecinho que é importante, né? Eu sempre falo que é importante que o aluno não saiba. Porque se o aluno soubesse tudo, eu não teria emprego hoje. Porque o aluno já sabia tudo. Então é importante ele não saber. Ele mostrar pra gente o que ele não sabe, porque é a partir daí que eu
entendo o que está acontecendo. É a partir daí, por exemplo, que eu vou entender o ritmo de aprendizagem daquela turma, o ritmo de aprendizagem daqueles estudantes. E aí, nessa concepção mediadora da Jussara Hoffmann, ela fala justamente isso pra gente. É positivo o erro. Nossa, positivo o erro, então quer dizer que o aluno tem que errar? Ele só tem que errar? Não, não é isso. Quer dizer que o aluno errou, ele está me mostrando alguma coisa com esse erro. Ele está me demonstrando que ele não, em algum momento ali do processo de aprendizagem, aconteceu alguma coisa. E aí esse aconteceu alguma coisa não é culpa do aluno, assim como também não é culpa do professor. Houve algo, houve uma ruptura naquele momento ali do ensino-aprendizagem. E aquela avaliação classificatória, que foi aquele termo que apareceu no último slide, ela não vai ter essa visão do erro. Ela vai enxergar o erro só como ele não sabe. Não sabe, não pode passar de ano, vai para recuperação, manda para outra escola, põe de castigo, sei lá o quê. Ela só vai enxergar o erro dessa maneira. Até para nós que somos professores, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas muitas vezes eu planejava a minha aula, bonitinha, na minha cabeça a aula era a aula dos sonhos, chegava lá, o negócio não ia mais de jeito nenhum. Era uma aula que era uma dobradinha, por exemplo, que eu odiava, inclusive, que durava 1h30, e eu planejava que aquela aula ia durar 1h30. Em 20 minutos tinha acabado. Porque parecia que não tinha ninguém naquela sala, e aí, como eu tinha planejado interação, ninguém tinha interagido, a interação ficou para trás, eu fui acelerando o processo. É um erro também. Não é culpa do aluno, e não foi culpa minha. Foi uma ruptura que aconteceu naquela aula. E aí, o que eu fazia? Eu refletia em cima daquilo. Até para o outro ano, por exemplo. Eu expliquei para o aluno sobre minorias sociais. Passei lá, tal, agora só vou voltar nesse tema no ano que vem. Mas eu não vou voltar mais daquele jeito. Eu já vou ter uma outra abordagem em cima daquilo. A Jussara Hoffmann, ela entende dessa maneira, ela até coloca ali, ó. Contrariamente, se introduzimos a problemática do erro numa perspectiva dialógica e construtivista, então o erro é fecundo e positivo, um elemento fundamental à produção de conhecimento pelo ser humano. É a partir do erro que a gente corrige os rumos e consegue aí atingir os objetivos de maneira mais satisfatória. A opção epistemológica está em corrigir ou refletir sobre a tarefa do aluno. Corrigir para ver se aprendeu reflete o paradigma positivista da avaliação. Quando ela fala paradigma positivista, ela está se referindo à concepção tradicional. Refletir a respeito da produção de conhecimento do aluno para encaminhá-lo à superação, ao enriquecimento do saber, significa desenvolver uma ação avaliativa mediadora. Parece que a gente está batendo na mesma tecla desde que eu comecei a TPC. A gente enxergar o erro, não como errou, marca o X na prova e devolve, mas sim enxergar o erro como um objeto de reflexão, é importante para esse processo de aprendizagem do estudante. É importante para que isso aí aconteça dentro dessa concepção mediadora. É a partir daquilo que o aluno errou que eu consigo entender o que está acontecendo, que eu consigo enxergar melhor aí esse processo. E o processo de mediação, ele é um processo de acompanhamento. E aí, quando a gente fala de acompanhamento, a gente não pode aí, de modo algum, entender o acompanhamento como eu ter uma sala de 40 alunos e eu achar que eu, em 45 minutos, vou dar conta de ir em aluno por aluno. Porque aí, ou eu dou aula, é impossível, ou eu dou aula, eu avalio, ou eu vou de mesa em mesa. Mas o acompanhar é você, por exemplo,
estou avaliando agora. É uma avaliação, sei lá, é uma avaliação em dupla, mas é uma produção textual. É uma redação. Tá todo mundo em dupla lá, tal, fazendo bonitinho. E aí eu percebi que aquela dupla ali do lado tá dialogando, tá falando, tá argumentando e tá rascunhando, tal. E a outra dupla tá assim. Pra outra. Aí eu chego, eu dou aquela caminhadinha pedagógica pela sala, como quem não quer nada, e aí eu escuto o colega falando com o outro, falando, você sabe isso aí? Aí o cara fala, não. Eu falei, então, também não. Isso é acompanhar, eu não preciso ir na mesa dele. É, por exemplo, eu estar numa aula expositiva e eu tô lá falando e tem um assim. Eu tô acompanhando ele sem ir até ele. Enquanto tem um assim, tem um outro assim. Sabe, você vê que ele tá vivo ali naquele processo. O mediar é acompanhar. Mas acompanhar para quê? Para favorecer o processo. Favorecer, ajudar o aluno, dar a resposta a ele? Não. O favorecer é mostrar o caminho. O favorecer é agir como o mediador. Ela até coloca ali, mediar, né, acompanhar pode ser definido por favorecer e não simplesmente por estar junto. Eu acho que já aconteceu com todo mundo aqui. Você está conversando com uma pessoa, você está junto dela, você está olhando na cara dela, mas você não está ouvindo uma palavra do que ela está falando. Você está junto, mas você não está acompanhando. Você está ali só de corpo, porque o espírito já foi faz tempo. Isso não é acompanhar, o acompanhar é observar. São aqueles 3 passos lá, é a etapa da admiração, né, que a gente falou lá no comecinho. E aí ela coloca ali. Ou seja, o acompanhamento do processo de construção de conhecimento implica favorecer o desenvolvimento do aluno, orientá-lo nas tarefas, oferecer-lhes novas leituras ou explicações, sugerir-lhe investigações, proporcionar-lhe, ela gosta do ler, né? Vivências enriquecedoras e favorecedoras à sua implicação do saber. Hoje a gente estava numa outra escola comentando sobre o material digital, e aí eu sempre uso exemplo de história e sociologia, porque é o que eu sei. Porque se eu for falar do citoplasma, eu parei no citoplasma porque eu já não sabia mais. Eu sempre acabo usando exemplos da área que eu conheço, né? E aí eu estava pegando um material que falava sobre Revolução Industrial. E aí o material digital, ele sugeria uma leitura de imagem. A gente estava conversando lá com o coordenador e tal. Um dia eu falei, olha, se estivesse em sala, eu não seguiria essa abordagem assim, eu faria assim, tal. E aí o coordenador falou, mas e você não acha que se eu acrescentasse mais uma imagem a essa análise, não seria melhor ainda para o aluno? Porque a imagem, ela era uma imagem que tipo demonstrava uma fábrica lá do século XIX, por exemplo, para a criança analisar uma imagem de uma fábrica do século XIX, XVIII, enfim. E aí ele falou, e se a gente colocasse aqui e pedisse para o aluno comparar a fábrica, essa imagem da fábrica do século XIX com uma fila de desempregado agora de 2023? Não seria melhor para o aluno? Isso é favorecer a aprendizagem do estudante, porque ele vai aí pedir para a criança, por exemplo, partir do agora, partir do que ele já conhece, da realidade que ele está vivenciando, e a partir daquilo que ele vive, aí sim ele pede para a criança fazer uma análise. Mas esse processo ele só vai acontecer se nós, enquanto professores, fizermos o acompanhamento. Porque se eu estou lá na frente da sala, falando, e como se nada estivesse acontecendo, como se a criança estivesse com a cabeça aberta aqui, e tudo que eu estou falando está entrando lá dentro, eu não pensaria nisso. Eu não pensaria em relacionar uma imagem atual com uma imagem mais antiga, porque isso favorece ao estudante. E foi até interessante essa fala, porque a gente mostrou a imagem para análise, e eu tinha ido com uma outra sugestão.
e ele já veio com um outro processo de favorecimento, mas com uma visão de quem conhece o aluno. Eu não conheço o aluno, eu não conheço os alunos daqui, por exemplo. Quem conhece os alunos daqui são vocês. Vocês têm essa condição melhor do que eu chegar aqui e falar, faz isso, aquilo, outro, que vai dar certo. Não vai, porque quem conhece a realidade é quem está dentro da escola. E é interessante a gente perceber esse movimento do acompanhar como um movimento de estar junto mesmo, de ter um olhar atento ao educando. Porque a gente precisa pensar que quando a gente assume uma turma no começo do ano, no meio do ano, enfim, quando a gente atribui lá uma sala, eu sou professor de sociologia, eu dou aula no terceiro A. A partir do momento que eu atribuí o terceiro A em sociologia, eu, Danilo, sou responsável pela aprendizagem daquela criança. E o ser responsável pela aprendizagem daquela criança não é só dar aula, não é só chegar lá e mostrar o que eu sei, porque o que eu sei, eu já sei. Isso aí para o aluno tanto faz, se eu sou mestre, doutor, pós-doutor, PhD, se eu sou o Paulo Freire, se eu sou a Jussara Hoffmann, para ele, tanto faz. O que é importante para ele é o que eu consigo ensinar para ele. Esse é o importante. E quando a gente pensa em todo esse processo, a gente está falando de responsabilização mesmo nesse processo de aprendizagem do aluno. Então quer dizer que o aluno não aprendeu, é culpa minha? Não quer dizer isso. Quer dizer que, independente de todos os percalços que podem acontecer ao longo do caminho, é responsabilidade nossa a aprendizagem dele. Claro que existem aí zilhões de fatores que prejudicam esse processo. E aí, se a gente fosse enumerar aqui, a gente poderia ficar aí o dia inteiro falando em indisciplina, vem com uma falha da família, vem com conhecimentos anteriores, sabe? É um monte de coisa que pode implicar. Mas, enquanto professor, ainda assim eu sou responsável por, apesar de tudo isso, eu tentar aí minimizar os impactos sociais que estão acerca aí da criança. E aí a Jussara Hoffmann, ela vai falar ali, né? O paradigma de avaliação que se opõe ao paradigma sentencioso, classificatório, é o que denominam avaliação mediadora. Então a avaliação mediadora vai avaliar o aluno, eu vou conseguir tirar uma nota dali, porque eu preciso tirar uma nota dali, porque eu tenho a minha etapa burocrática, mas para além disso. Ela vai além do dar nota. Ela vai ter uma preocupação dentro do processo de ensino-aprendizagem. A avaliação mediadora, ela faz com que o aluno que não foi tão bem, não desenvolveu exatamente aquilo que ele deveria desenvolver, ele também consiga se situar no que está acontecendo. E também consiga entender a própria fragilidade dele. Acho que todo mundo aqui já teve um aluno que você sabia que aquele aluno ali poderia ir muito além daquilo que ele está indo, mas tem alguma coisinha ali acontecendo que você sabe que se ele resolver essa questão, ele vai deslanchar. E às vezes você chama esse aluno de canto e fala, olha, tá, tem aquela conversa que às vezes o professor se torna ali deixa de ser o professor mediador e se torna só o mediador. Você pega ali o aspecto social mesmo da criança e, né, exalta ali o de positivo que tem, vai indo pelas beiradas ali até que você dá um direcionamento para ele. A avaliação mediadora é isso. Ela vai sim mostrar que o aluno não desenvolveu, ela vai te dar subsídios para você dar a nota 10, 5, 3, 0, 1, enfim, a nota que tiver que ser aplicada, mas ela vai além disso. Ela não vai falar, olha, aquela criança ali não aprendeu, então são 4 bimestres só, já foi, não tem o que fazer, ano que vem a gente tenta de novo. Ela vai sempre colocar a criança que também não desenvolveu tanto quanto as outras no processo de aprendizagem. Pensando também, infelizmente, o ensino médio, que é a etapa que eu sempre lecionei, é uma etapa que historicamente evade. É uma etapa de ensino que o adolescente ele tende a evadir muito mais do que os anos iniciais. Os anos iniciais nem se compara, mais do que os anos finais. Por exemplo,
E quando a gente pega, aqui tem, né, por exemplo, o ensino médio noturno, essa tendência da evasão ela é ainda maior. Porque muitas vezes é o aluno trabalhador, é o aluno... Enfim, né, são várias coisas aí que podem acontecer, que vai fazer com que a escola seja a última das prioridades dele. A escola, ele está indo ali por, sei lá, às vezes ele vem para a escola para dar trabalho mesmo, porque é na escola que ele encontra um refúgio para tudo que está acontecendo. E aí você fala, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei, mas é uma coisa social, são vários aspectos que estão acontecendo, e muitas vezes a criança ela é indisciplinada, ela é às vezes mal educada, ela retruca, ela faz tudo aquilo que ela não deveria fazer, porque ela quer chamar a atenção mesmo. Às vezes é uma criança super inteligente, mas ela quer a sua atenção, porque talvez o único momento que ela vai ter atenção na vida dela é quando ela está dentro da escola. E ela às vezes prefere chamar a atenção do jeito errado. E muitas vezes também, esse estudante, sobretudo do ensino médio, chega aí, vamos pensar numa etapa de ensino médio, que muitas vezes é vista como a etapa pré-vestibular, né, de preparação para o vestibular, que querendo ou não, tem uma pressão em cima disso. Às vezes a gente pode nem tocar nesse assunto, mas quando você chega, principalmente no terceiro ano do médio, tem aquele negócio do tipo, o que eu vou fazer quando sair da escola? Eu vou continuar estudando? Não vou. Eu vou trabalhar? Não vou. O que eu vou fazer na minha vida? Então, tem uma pressão. E ele sabe, por exemplo, um aluno que não vai tão bem, mas que tem uma pretensão também, às vezes ele quer cursar um ensino superior. Não é porque ele não está indo bem na escola que ele não quer ir para a faculdade, às vezes ele quer. Mas ele para e pensa assim, fala, poxa, eu vou prestar o Enem e eu vou competir com um aluno que estuda lá no Leonardo da Vinci, que é aquela escola que tem ali, né, na Vila Bocaina ali. E ele pensa, será que eu vou conseguir? Aí ele recebe aquele monte de avaliação que é só tristeza a nota. Aí ele começa a questionar assim, por que eu estou vindo para a escola? Só para as pessoas saberem que eu não sei de nada? Eu já sei que eu não sei. Então, a avaliação mediadora também, ela segue por esse caminho, de tipo assim, olha, você não sabe tal coisa, mas tem esse caminho aqui, vamos tentar se situar nesse momento, entender as suas fragilidades. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em assistir videoaula. Eu não aprendo nada com vídeo. Agora, se você me der um livro de 800 páginas, eu vou que vou. Agora, se você me der um vídeo de 40 minutos que explicam perfeitamente aquelas 800 páginas, não vai. Eu não consigo entender. E a avaliação mediadora serve para isso também, para mostrar, fala, olha, e se você buscasse tal alternativa, você tem fragilidade nisso, se você talvez melhorar o seu processo de leitura, a avaliação mediadora serve para dar esses instrumentos para o professor e para o estudante. E aí a Jussara Hoffmann, eu trouxe ela como teórica principal de hoje, porque dos três que nós vamos ver aí no próximo slide, ela é a que mais cita o professor nesse processo. Ela é a que mais dá ênfase ao professor. A gente sempre fala, principalmente, né, mais recente, sobre o aluno protagonista, né? É uma fala que está bem aí em vigor, é o aluno protagonista, o aluno protagonista, o aluno protagonista, mas o professor também é protagonista. O professor é fundamental nesse processo. E é isso que a Jussara Hoffmann traz para a gente. Ela coloca ali, né? Dessa forma, tanto Piaget quanto Vygotsky fundamentam o papel insubstituível do educador na construção do conhecimento, defendendo a importância da interação adulto-criança, criança-criança, como desencadeadora dos processos de aprendizagem e de desenvolvimento. Então eu trouxe a Jussara Hoffmann hoje porque ela exalta muito o nosso papel fundamental como professores. Às vezes a gente fica até chateado que você lê tanta teoria sobre educação,
tanta teoria que coloca o aluno como protagonista e você pensa, fala, meu Deus, eu fiz 3 faculdades, 4 pós, 3 doutorados e quem só se fala do aluno, e onde que eu estou nesse processo? A Jussara Hoffmann, não, ela fala, olha, o aluno é protagonista, é a peça mais importante e tal, mas o professor é insubstituível nesse processo. Se não tem uma ação do professor, nada vai acontecer. E aí ela coloca o professor como mediador, que é esse personagem que faz a aproximação ali, o entendimento aí do que é teórico com o que é prático, e é o profissional que mostra para o aluno onde que ele está. Então, a avaliação mediadora gera nota, faz todo o processo burocrático também, mas a avaliação mediadora mostra para o professor e para o aluno o que aconteceu. Então, se a gente pega a prova paulista, por exemplo, que foi uma prova não é tão tradicional assim porque ela foi online, mas ela tem um caráter tradicional porque era uma prova de múltipla escolha. E a gente acessa lá a plataforma e tem lá o nomadismo, né? Que teve 20% lá de acerto lá na diretoria de ensino, na verdade. Foi 20% de acerto na diretoria de ensino essa questão. O que essa taxa de acerto está me mostrando? Está falando que o professor não ensinou isso? Não está falando isso. Está falando que o aluno não aprendeu? Não está falando isso. Ela está mostrando que aconteceu alguma coisa ali. O que aconteceu? Então a avaliação mediadora aí, ela pode se utilizar de diversos instrumentos. Prova, redação, debate, qualquer instrumento aí ele pode ser um instrumento mediador. E aí eu trouxe esses 3 teóricos para vocês. Não vou falar sobre cada um deles, porque né, vai aí muito tempo. Mas acho que são 3 pensadores fundamentais para a gente pensar na avaliação. A Jussara Hoffmann, que foi né, a pensadora que nós trabalhamos hoje. O Perrenot, que é uma das pessoas que trabalha o conceito de habilidades e competências. E o Lucchesi, que é a famosa figurinha carimbada do concurso público, que todo concurso público de educador vai ter uma pergunta do Lucchesi que seja. Lucchesi é assim, olha, não estou com tempo para estudar nada para o concurso. Estuda Lucchesi, porque pelo menos o Lucchesi vai ter. Ele é figurinha carimbada. E aí, como não daria tempo da gente falar um por um, né, é muita coisa, eu deixei aí como sugestão 3 livros de cada um desses autores que tratam sobre essas temáticas. Então, do Lucchesi tem a avaliação da aprendizagem, componente do ato pedagógico, a avaliação da aprendizagem escolar, passado, presente e futuro, e a avaliação em educação, questões epistemológicas e práticas. Eu acho que são 3 livros do Lucchesi que são livros grandes, complexos, mas que são bem bacanas aí sobre a avaliação. E de modo geral, como que o Lucchesi enxerga a avaliação? Para o Lucchesi, a avaliação, o papel da avaliação é diagnosticar a situação da aprendizagem, tendo em vista subsidiar a tomada de decisão para a melhoria da qualidade do desempenho do educando. Parece muito com a Jussara Hoffmann, mas o Lucchesi ele vai focar muito no diagnóstico, na avaliação, mostrar aí a situação de aprendizagem do aluno. E aí, a partir dessa demonstração, o professor tomar os encaminhamentos que são necessários. Um outro teórico aí que eu trouxe para vocês é o Perrenot. O Perrenot tem 3 sugestões aí. Os ciclos da aprendizagem, um caminho para combater o fracasso escolar, as competências para ensinar no século XXI, a formação dos professores e o desafio da avaliação, e desenvolver competências ou ensinar saberes. A escola que prepara para a vida. Por que eu trouxe o Perrenot como uma sugestão? Primeiro que o Perrenot é um sociólogo que eu estudei muito, então eu gosto bastante dele. Segundo, o Perrenot ele é um dos principais
principais teóricos que falam sobre competências na educação. E nós temos um currículo todo pensado em cima de competências e habilidades. Então, o que a gente sempre bate na tecla? A gente está dando aula, tem o conteúdo, tem o objeto de conhecimento, mas tudo isso é parte de um processo de desenvolvimento de habilidades. Então, tem lá a habilidade lá da história relacionada à Segunda Guerra Mundial. E eu trabalhei aquela habilidade ali, ó, perfeito. Fui assim, o professor do século XXI aqui que o Perrenot coloca. Desenvolvi a habilidade, eu sei que os alunos aprenderam, estou satisfeito. Na hora de avaliar, eu pergunto para o meu aluno, quando começou a Segunda Guerra Mundial? Você não está avaliando a habilidade, você está perguntando uma decoreba para ele. É só ele falar, começou em 39. Pronto. Você não vai saber de fato se aquela certeza que você tinha, que o aluno tinha desenvolvido a habilidade, realmente é verdadeira. Então ele fala aí da avaliação por habilidades, avaliar a habilidade. E aí ele coloca aí a avaliação como um processo mediador na construção do currículo e se encontra intimamente relacionada à gestão da aprendizagem dos alunos. Então o Perrenot vai falar o seguinte: se eu não avalio a habilidade, se eu não avalio a competência, se eu não faço um trabalho articulado entre a aula e a avaliação, eu não estou trabalhando o currículo. Ele vai ser bem enfático quando ele fala isso. Avaliar de maneira processual, mediadora, formativa, né, na verdade é do Perrenot. Se você não avalia de maneira formativa, se você não avalia por meio da habilidade, o que você está fazendo é o seguinte, é não cumprir currículo, porque a avaliação é a construção do currículo. E aí, para encerrar essa etapa do Perrenot, ele vai só reforçar o que a Jussara Hoffmann também fala. O processo avaliativo está relacionado à gestão da aprendizagem dos estudantes, porque o Perrenot enxerga a avaliação como formativa. Então faz parte desse processo. E a terceira é a própria Jussara Hoffmann, que foi a teórica que a gente utilizou hoje. Deixei 3 sugestões. Avaliação mediadora, uma prática em construção da pré-escola à universidade, avaliando redações, metodologias e instrumentos de avaliação, e o último ali, avaliar, respeitar primeiro, educar depois. E aí a Jussara Hoffmann enxerga aí a avaliação como aquilo que tem o objetivo de salientar a importância do papel do professor no sentido de observar o aluno para mediar, ou seja, refletir sobre as melhores estratégias que visem promover sua aprendizagem, que foi sobre tudo isso que a gente ficou conversando até aqui. E aí, para a gente terminar, aqui tá bem pequenininho, mas eu vou ler para vocês, tá? Você consegue dar zoom? Acho que não, né? Enquanto a Jo tá arrumando ali, eu peguei 3 questões do último concurso de PEB 2 do Estado, que foi de 2013, no longínquo ano de 2013, há 10 anos atrás, que tratavam sobre a avaliação. Eu não peguei todas as perguntas que falavam sobre a avaliação, porque eu acho que eu ia acabar trazendo aqui muita coisa. Então, eu optei por trazer 3 questões que falavam do Lucchesi, né, que aí é o... Vontade. Que aí é o que eu sempre chamo, né, que eu já falei aqui umas 3 vezes, que é o nosso carro-chefe da avaliação. É melhor eu ler. Eu leio, pode deixar, Ju. Uhum. Eu vou ler aqui a questão para vocês, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, que por mais que nós não tenhamos falado sobre o Lucchesi hoje, são teorias que se
se complementam. São ideias que têm muita proximidade. Aí é a primeira pergunta da prova pedagógica do concurso de 2013, que ele colocava assim, ó. Lucchesi 2011 afirma que o exercício pedagógico escolar está estruturado em uma pedagogia do exame mais do que em uma pedagogia de ensino-aprendizagem. Assinale a alternativa que apresenta uma prática voltada para a pedagogia do ensino-aprendizagem. Uma equipe eficiente, né? Aí ele coloca ali, não. Lucchesi 2011 afirma que o exercício pedagógico escolar está estruturado em uma pedagogia do exame mais do que em uma pedagogia de ensino-aprendizagem. Parece aquele videozinho que a gente viu lá no começo. A escola estruturada em uma pedagogia do exame. Eu vou para a escola para quê? Para tirar boas notas e por aí vai, né? Assinale a alternativa que apresenta uma prática voltada para a pedagogia do ensino-aprendizagem. Aí tem a A. Os alunos estão com atenção centrada na promoção e por isso procuram saber as normas e os modos pelos quais as notas são obtidas. B. Os professores utilizam as provas como instrumento de ameaça, alegando ser um elemento motivador da aprendizagem. C. Os pais, em geral, ficam na expectativa das notas de seus filhos. Isto é, o importante é que tenham nota para serem aprovados. A avaliação é vista como um diagnóstico da qualidade dos resultados, implicando, caso não tenha sido satisfatório, a retomada do curso da ação. Ou alternativa E. O ensino centra-se no treinamento para resolver questões, tendo em vista a preparação para a prova. E aí, o que vocês acham? D? D de dado? Você consegue mostrar aí? Lá no slide? B de dado. Porque é a única questão que fala da avaliação como um diagnóstico, né? E é a única avaliação também que se contrapõe, se a gente parar para pensar, no vídeo lá do começo. Porque o vídeo do começo lá só falava de nota, 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 nota. A alternativa D nem se preocupou com nota. Ela se preocupou no diagnóstico da avaliação. Agora vamos lá para 2. Tá bom? Tá. Pergunta 2 fala o seguinte. É um trecho aí do Lucchesi. Podemos dizer que a atual prática da avaliação escolar possibilita um processo cada vez menos democrático, no que se refere tanto à expansão do ensino quanto à sua qualidade. Segundo esse autor, deve haver uma maior articulação entre a avaliação e o planejamento. Por quê? Alternativa A. Enquanto o planejamento é o ato pelo qual se decide o que construir, a avaliação é o ato crítico que subsidia a verificação de como está sendo construído o projeto. B. Enquanto o planejamento permite rever o projeto pedagógico, a avaliação possibilita mudar os processos de ensino. C. Enquanto a avaliação dimensiona o que se vai construir, o planejamento subsidia... Não sei falar essa palavra, gente, eu sou de sociologia. Subsidia, muito bem, fazia parte da dinâmica. Essa construção porque fundamenta novas decisões. D. Enquanto a atividade de avaliar dimensiona política e tecnicamente a atividade escolar, o planejamento deve ser construído por todos que compõem o corpo profissional da escola. Alternativa E. Enquanto o planejamento identifica impasses e encontra caminhos para superá-los, a avaliação, soluções alternativas para um determinado percurso de ação. E aí? Qual? Ela tá me deixando tonta, metendo isso no TDAH, tá funcionando. Aí, ó. Tá mexendo no TDAH. Dá para ler assim?
Isso é difícil, isso é difícil. Momento de tensão agora, hein? Peraí. Professora que acha que é a B. B de bola? Vamos lá. A certa é a A. É a alternativa A. Volta lá, Ju, na... Essa foi difícil. Reprovamos já. Essa foi... Ó, por que que é... Ó, por que que é a alternativa A? Planejamento é o ato pelo qual se decide o que construir. É aquela ideia que eu comentei com vocês mais cedo, sobre quando eu dou aula, eu tenho um objetivo na aula. É essa questão. A avaliação é o ato crítico de verificar como está sendo construído esse projeto. Então, eu planejo lá, tenho os meus objetivos através do planejamento, e é a avaliação que me mostra se eu estou conseguindo, dentro do que eu planejei, chegar lá onde eu queria. A alternativa E, por exemplo, quando ela fala da avaliação, ela está correta, porque a avaliação também apresenta ali soluções, alternativas para ter alguma ação. Mas o planejamento não identifica impasse. O planejamento, ele só traça ali o objetivo. Quem vai identificar o impasse é a própria avaliação. E deixa eu ver... E a alternativa B também fala da avaliação de maneira correta. Ó. A avaliação possibilita mudar os processos de ensino, porque ela vai falar, olha, está acontecendo alguma coisa aqui, então vamos mudar. Mas o planejamento não revê o projeto. O planejamento, ele constrói esse projeto. Difícil essa, é difícil. E agora tem a última, que é a pergunta 9 lá da época da prova. Eu vou ler para vocês enquanto a Ju está pegando ali a pergunta. Muitas vezes, no cotidiano das avaliações escolares, o que é ensinado importa mais do que é aprendido. Isso é uma afirmação ali. De acordo com Lucchesi, avaliar vem do latim avalere, ou seja, dar valor a. De modo que a avaliação refere-se à capacidade de se atribuir uma qualidade ou um valor a determinado objeto ou a algo. As alternativas a seguir estão de acordo com a perspectiva defendida por esse autor, exceção a uma. Aí a gente tem que escolher qual é a errada. A avaliação deve se construir como uma prática seletiva, permitindo separar os alunos em bem e mal-sucedidos, para valorizar apenas os alunos bem posicionados. O que tinha outro de difícil nessa aqui. Mas, ó, olha os níveis de complexidade aqui dentro da avaliação. Ela deu uma paulada na gente na pergunta anterior, e nessa aqui ela falou, olha, é essa aqui, viu? É essa aqui, acerta, tá? Não erre todos. Aí só... Não sabe a resposta, chutar. Aí você vai pelo menos um pontinho ali, você garante. Aí as outras aqui, só pra gente passar por elas, a avaliação da aprendizagem deve ser vista como um ato acolhedor, integrativo, inclusivo, uma vez que fornece suporte para a mudança. A avaliação da aprendizagem tem dois objetivos: auxiliar o aluno no seu desenvolvimento pessoal, a partir do processo de ensino-aprendizagem, e responder à sociedade pela qualidade do trabalho realizado. Isso aqui poderia também dar uma duvidazinha ali. A avaliação deve reconhecer as tradições culturais e valorizar conhecimentos prévios trazidos pelos estudantes. O educando não deve ser castigado pelos outros ou por si mesmo em função de uma avaliação mal sucedida,
deve-se utilizá-la positivamente para avançar na busca da solução pretendida. Deixa eu só comentar essa aqui, qual que era? A C, que ela fala responder à sociedade pela qualidade do trabalho realizado. Não é que a avaliação fala se a gente está trabalhando ou não, mas, por exemplo, a gente tem aquela prova internacional PISA, né? Que ela mede ali o nível de desenvolvimento de cada país. É sobre isso que ele está falando. Ele não está falando que a avaliação mostra se no Brasil se dá aula ou não, mas ela dá uma resposta à sociedade de como está o desenvolvimento da educação naquele país. Então ela tem também essa função. Claro que não é a nossa avaliação que faz isso. Agora, sobre a leitura dos alunos do primeiro, a quarta, do primeiro ano, né, que 43, ficamos no 30º. Tem isso também. Ela dá um parâmetro para a gente ver o que está acontecendo. A resposta para a sociedade é nesse sentido, da gente, nós todos, né, enquanto sociedade, entendermos aí o que aconteceu. Pode passar para a conclusão. E aí, gente, para a gente poder encerrar, eu peguei mais um trecho da Jussara Hoffmann, que na hora que eu li esse trecho, eu falei, essa aí é a conclusão. Que eu acho que ela sintetiza bastante o que acontece na nossa realidade. Ela fala o seguinte: para acompanhar o ritmo alucinado de uma escola, de muitas horas de trabalho com crianças e adolescentes, é certo que não basta ser consciente do caráter mediador e interativo da avaliação. Penso que temos que admitir que não sabemos e tentar descobrir como fazer, que não sabemos como resolver as imensas dificuldades em educação que se apresentam nesse país, que não entendemos porque algumas crianças se alfabetizam em alguns meses e outras em muitos, que não sabemos como conversar com um aluno violento que nem sequer olha para o professor, que não temos respostas para tantas perguntas, mas que teremos que começar por aí, pelos não saberes, com a confiança de quem acredita na aprendizagem pelo diálogo e pela convivência. Eu gosto muito da Jussara Hoffmann porque ela é pé no chão. Ela é aquele teórico que ela tem uma teoria gigantesca sobre a avaliação mediadora, mas não é aquele teórico que fala, olha, se você for um professor mediador, solucionou. A partir daí são tudo flores. Ela fala, não, olha, o professor mediador é uma das etapas, só que existem diversos outros problemas. E é engraçado que ela coloca que nós, enquanto professores, dentro do processo avaliativo, quando ela fala para a gente começar pelo que nós não sabemos. Porque nós ficamos aqui a TPC inteira falando que quando o aluno erra, ele está mostrando algo que ele não sabe. E é a partir do que ele não sabe que a gente faz aí as tomadas de decisões. E acho que isso é importante para nós também, enquanto educadores. Nós sabemos muitas coisas. Todo mundo aqui que dá aula tem um conhecimento próprio, domina a sua disciplina, tem metodologia, avalia tal, mas ainda assim enfrenta dificuldades. Eu posso dar aula por 80 anos. Todo ano vai ter um problema na minha vida. Nunca vai chegar um ano que eu vou falar, não, esse ano aqui foi as 10 maravilhas. Não. Sempre vai ter algo acontecendo. E muitas vezes esse algo foge do controle, né? Que nela coloca aqui do aluno violento, né? Que nem sequer olha para o professor, que você pensa, eu sou um professor que todo mundo gosta de mim, a gestão gosta de mim, os alunos gostam de mim, os pais gostam de mim. Quando eu dou aula no primeiro ano, os alunos vão para o segundo ano, que eu não dou aula para eles, eles ficam lá se lamentando, reclamando, porque eles me adoram, mas tem um aluno que ele não olha na minha cara, ele não gosta da minha aula, ele não quer aprender, ele me desrespeita. Por quê? Sendo que eu faço tudo certo. Acho que a Jussara Hoffmann traz
esses questionamentos para a gente partir daí, do que nós não sabemos. Que eu até comentei com vocês naquele trechinho que ela fala, né, não adianta avaliar um monte de vezes e corrigir só no final do bimestre. Para mim ali já foi um chacoalhão, porque é uma coisa que eu já fiz muito. E agora eu sei que talvez não fosse o correto para aquele momento. Aí tem as referências, eu vou disponibilizar esse material para a gestão da escola, depois eles compartilham com vocês. Aí tem todo o material que eu usei aí para elaborar a TPC, não está todo o material citado na TPC, porque é muita coisa, que a gente acabou citando mesmo foi a Jussara Hoffman. E é isso, tá? Era uma ideia para a gente pensar um pouco mesmo sobre esse processo avaliativo, porque é difícil avaliar, gente. É difícil avaliar, demanda tempo, demanda aí uma série de coisas e é importante a gente ter esse olhar atento, tanto para o aluno, como um olhar atento para nós mesmos. Terminou até com música. Você viu que foi o timing perfeito.